Cara de barro, eu te entendo agora. Nossa, gente, tentei mandar aqui um Thiago Abravanel pra começar esse vídeo, mas bora simbora. Aham, sei. Depois de ter surpreendido toda a CinemaCon com um teaser derretidamente assustador, saiu aí, está disponível na internet, uma préviazinha pequenininha de 1 minuto de Cara de Barro, novo longa da DC Studios, que vai estrear agora em outubro desse ano, e é o primeiro longa de terror da DC, minha gente. Vocês têm noção disso? A Central do Entretenimento vai agora reagir com vocês aqui a esse teaser, que vai ser bem rápido, acho que vai ser um dos reacts mais curtos da história da Central do Entretenimento, mas vamos lá, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre as primeiras impressões e um pouco sobre esse vilão do Batman. Sim, gente, o Cara de Barro, ele é assim o vilão do Batman, que olha, vamos passar a conhecer mais ele depois da vinheta. Eu sou Pedro Tenório e essa é a Central do Entretenimento. Então vamos lá? 3, 2, 1 e foi! Nossa, já choca essa imagem, né? A pessoa com um negócio vermelho assim, né? Choca muito já. Dá pra ver que ele é um ator famoso. Bem a substância. Essa imagem é icônica, fala depois. Faltou mais, mas vamos lá, né? Foi 1 minutinho, é um teaser, né? Mas vamos lá. Bom, gente, primeiramente trazer um contexto aqui sobre o personagem. Como eu falei no início do vídeo, o Cara de Barro, ele é sim um dos vilões mais formidáveis assim do Batman. E tem uma cena aqui do trailer, vou até pedir pra edição colocar aqui de lado aqui o print pra falar pra vocês. Aquela cena que você mostra a sombra de uma bola cheia de espetos, né? E essa imagem aqui abaixo desse colecionável. Tá vendo aqui? Esse é o visual do Cara de Barro que tem nos quadrinhos e nos action figures. E esse da bola é bem curioso. Por quê? Porque o Cara de Barro, ele é um vilão, ele é a história de um ator bem fracassado, que já teve 2 versões. A primeira versão foi dos anos 40, que obviamente não vai estar aqui, vai ter uma parte desse contexto, depois eu vou pegar a versão mais atual do personagem que teve. E a história basicamente é de um ator mal fracassado, que nos quadrinhos ele tenta conseguir um papel, não consegue, e aí meio que decide se vingar de todo mundo, causando uma verdadeira carnificina. Inclusive é uma história pesada, é da história do selo Vértigo da DC, inclusive vale a pena ressaltar aqui, né? E aí, a partir disso, depois de sofrer um acidente, ele participa de um experimento científico que deixa ele com essa aparência grotesca de quase como se fosse um monte de cocô, né, gente? E que ele tem o poder de se transformar em qualquer coisa, qualquer arma que ele poder manejar, bolar. Por isso que ele acaba sendo mais difícil do Batman derrotar ele, por causa que ele consegue se transformar em qualquer coisa. Ele se transforma em qualquer coisa. Bem louco! E aqui a gente vai ter uma história de origem um pouco diferente, né? O ator, ele já é um ator que ele teve um auge de sucesso, agora está em decadência, e aí ele vai sofrer um acidente que vai deixar ele com o rosto desfigurado, tanto é que a primeira imagem que quando já abre o teaser é com aquela imagem grotesca do rosto assim, né, dele, né, enfaixado no hospital. E aí ele participa de um experimento que consegue reconstruir o rosto dele, só que isso deixa danos colaterais que vai transformando ele no Cara de Barro, no monstro grotesco, grandão que a gente vai ver no filme. E aí, quando a gente olha para esse teaser, a gente primeiro vê 2 coisas, 2 inspirações. A mosca e a substância. Principalmente a substância.
Como eu já tinha dito em outros vídeos falando sobre a substância, de que era um filme que iria servir de referência para outros filmes ali diante, principalmente na questão do body horror, que para quem não conhece, é quando você usa o corpo a favor do horror, sabe? Movimentos corporais, expressões faciais, aquela coisa da cantora Cia, sabe que ela faz assim, né? É assim, ó, aquela série Beauty também do Ryan Murphy. São exemplos de body horror aqui que dá pra ver que vai ser usado de inspiração também um pouco no filme. E a mosca, porque a gente vai acompanhar a degradação visual do protagonista, que começa bonito, belo, e vai se transformando numa criatura horrível. Então, esses dois são os mais claros exemplos que a gente vê aqui, somente nesse teaser de 1 minuto de Cara de Barro. E eu achei interessante o James Gunn trazer um vilão do Batman que quase ninguém conhece. É verdade. Se você for perguntar para qualquer um que não lê quadrinhos, principalmente, é bom lembrar, né? Porque que o Cara de Barro é um personagem de quem já leu quadrinhos, né? Quem só lê quadrinhos do Batman. Quem só conhece do grande público assim os personagens clássicos vai dizer, olha, eu só conheço Coringa, o Charada, Pinguim, Mulher Gato, Chapeleiro Louco, Senhor Mr. Freeze. Mas você vai falar Cara de Barro. Ninguém conhece Cara de Barro. Então é uma chance boa que o James Gunn está trazendo aqui de apresentar esse personagem para o público e ver o que vai rolar, né? Porque se for, vai que ele não apareça aí no filme do Batman do James Gunn aí futuramente, hein? Pode ser que isso aconteça. Então eu tô achando muito bom que ele tá fazendo a mesma coisa que a Marvel fez com os Guardiões da Galáxia, entendeu? Vamos pegar um grupo aqui, um personagem que não é tão conhecido assim, e vamos trazer aqui à tona para o público conhecer. Tivemos, obviamente, vários exemplos, outros exemplos que não deram muito certo, como Kraven, Madame Teia, né? Não, Dona Sony. Mas aqui, o James Gunn, ele não teria escolhido esse personagem à toa. Então, vamos ver o que vem aí. Lembrando que o filme que vai fechar essa parte 1 aqui do universo da DC do James Gunn é um filme do Monstro do Pântano, que também vai ter uma estética mais de terror pro personagem. Então é bom a gente ver o James Gunn aventurando a DC nesses gêneros assim bem diferentes. Gênero de terror e gênero de aventura pro Superman, tá? E vocês, o que acharam aqui desse teaser do Cara de Barro? Comenta aqui embaixo, marca o Central Like, compartilha esse vídeo. Lembrando que dia 22 de outubro estreia Cara de Barro nos cinemas aqui do Brasil. E eu confesso pra vocês que eu já estou, ó, todo derretendo para poder assistir a esse filme nos cinemas e conhecer sobre esse personagem, viu? De verdade. E vocês, o que acharam desse teaser? Comenta aqui embaixo, marca o Central Like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui da Central do Entretenimento.